Como o próprio nome sugere, a temperatura é constante e há uma evolução, uma variação das grandezas dos parâmetros de evolução macroscópica do sistema termoquímico, aqui denominadas como pressão e volume, mantendo então pontos para os quais a temperatura permanece inalterada, permanece constante, daí o nome de isoterma. Então, quando nós admitimos o gás real, considerando 1 mol, então nós temos aqui pressão, um gráfico em 2 dimensões, volume, esse é o volume total ocupado pelo gás, e então as isotermas são, por assim dizer, deslocadas, e esse deslocamento está aqui no eixo do volume e está associado a 4 multiplicado por volume efetivo da molécula, multiplicado pelo número total de moléculas. No caso, para 1 mol, nós temos aqui o número de Avogadro. Então, as denominadas isotermas são deslocadas dessa forma e ocorre então um deslocamento. Muito bem. Aqui nesta expressão, como nós estamos considerando 1 mol, então vale informar aqui número de Avogadro para o caso de 1 mol. Pois bem, então vamos aqui está o deslocamento ao longo do eixo horizontal do volume para as isotermas. Elas são isotermas, curvas para as quais a temperatura permanece constante ao longo da evolução, da variação dos parâmetros de evolução macroscópico termodinâmicos termoquímicos, denominados de pressão e volume ocupado pelo gás. Muito bem, então um dos efeitos, né, gerados pela dimensão finita das moléculas para além da alteração, ou especialmente a alteração na expressão que define o gás ideal, tornando então uma expressão para gás real, aqui está, ocorre uma variação no termo do denominador, gerando por consequência no gráfico de 2 dimensões, pressão versus volume, o deslocamento das isotermas. Muito bem, então agora vamos muito bem, faremos a generalização. Aqui está para 1 mol de um gás real, aqui é o número de Avogadro, e oportunamente nós vamos considerar a generalização para um número de partículas que excede 1 mol, por exemplo, ou um pouco menor de 1 mol, ou múltiplo de 1 mol. E então a expressão recebe aqui o número de mols no termo, como termo multiplicativo com R e com a temperatura, onde R é a constante universal dos gases ideais. Muito bem, então durante a próxima aula estaremos apresentando o segundo efeito a ser considerado, que é o efeito da interação atrativa. Consideramos então o efeito de dimensões finitas da molécula, gerando essa alteração, e em seguida analisaremos o efeito de interação atrativa entre as moléculas. Pois aqui, com relação ao gás real, a equação de Van der Waals, a equação de Van der Waals considera que as moléculas interagem entre si, especialmente aquelas moléculas que estão subjacentes, adjacentes ou sobrejacentes à molécula principal, a molécula analisada em epígrafe, né, no texto, né, no texto vinculado a essa temática, esse tópico. Então vamos encerrá-lo nesse ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.